só você chegar que ela chegou também. Pelo menos aqui dentro ela não late demais. Tudo bem com você? Parece que eu não estou... Eu estou com o áudio desligado, desculpa. Pronto, fala um pouquinho para eu te ouvir. Tudo bem? Tudo. Você está com o microfone ligado? Tá bom. Sim. Consegues ouvir bem ou quê? Consigo ouvir bem. E assim? Assim também? Assim eu prefiro. Ok. Você me escuta? Sim. Tá, então tá bem. Então tá tudo certo. Como está aí, meu bem? Está calor. Estamos no verão. Infelizmente aqui também. Quantos graus anda por aí? Não sei, 20 e tal, talvez. Deixa então, ver. 20 e tal aqui também. É quase igual. A diferença está no ventinho que eu estou sentindo hoje aqui. E a minha parede aqui, ela caiu um pouquinho, então eu tenho frestas. Eu estou vendo a natureza. Estou vendo o solzinho de inverno batendo ali. Aí eu reclamei para o meu marido para ele consertar. Ele falou assim: mas é bom, você fica muito tempo no computador, você vê um pouquinho a natureza. Ou seja, a minha parede tem buracos. Ai, socorro. Muito bem, querida. O que você preparou para hoje? Então, já tens aí a apresentação? Não, só estou jogando conversa fora. Tem que fazer o início aí. Muito bem. Não sei, vamos ver se gostas do tema 2. Vai ser assim um bocadinho pesado. O mundo está tão leve que a gente precisa fazer um contraponto, não é? É isso. Olha só, então vamos começar logo? Olha, tu ouves algum ruído da minha rua, porque de vez em quando umas máquinas estão a funcionar. Não sei se é de fechar a janela. Não, pode ficar à vontade. Quem nos segue já está acostumado com as barulheiras. Ok. Olha só, vou fazer então, vou tirar você um pouquinho e vou fazer a abertura. Não, aqui eu não faço. Aqui eu faço a abertura com você e tudo. Ótimo. Eu tenho gravado tanta coisa, a gente tem 4 gravações com a sua. Por causa do canal, festival, já tem mais de 200 vídeos. Ai, socorro. Então, vamos lá. Vou colocar a nossa vinheta, tá bom? Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para o 9º episódio do nosso podcast, Navegar é Preciso. Estou com ela, Dulcineia Pinto, direto do verão do Porto. Como você está, querida? Olá a todos e a todas. Estou bem, está muito calor. Pronto, estamos no verão. Muito bem. Olha só, vou deixar para você conduzir o processo, tá bem? Já estou com a sua apresentação aqui, já estou com tudo aqui. Antes, queria chamar a atenção para esse livro que chegou da editora Ubu. Vou ler para vocês o título. Eu ainda nem folhei. Estava lendo a orelha quando chegou nossa hora da gravação. Catástrofe Ancestral. Existências no Liberalismo Tardio, da Elizabeth A. Povinelli. E uma coisa que me chamou a atenção aqui na orelha, que diz assim: na primeira parte, a autora faz uma reflexão conceitual sobre o que ela chama de axiomas da existência.
me interesso demais por esse conceito de axioma. E busca as bases existenciais de ideias e argumentos para nos mostrar como o enfrentamento dos desafios ambientais está diretamente ligado à forma como entendemos o humano, o não humano, o mais que humano, a vida e a não vida, e a relação entre eles. Muito, muito próximo dos nossos assuntos, não é? Acho que eu vou dar uma... Agora não, que eu estou sobrecarregada, mas em breve vou mergulhar um pouco aqui na Elizabeth. Pouco, né, gente? Que a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho. Molha o pé, dá uma jogada de água no rosto e vai em frente, vai viver. Muito bem. O que você preparou para nós hoje? Então, que bom esse começo que tu trouxeste aí, que vou mesmo falar dessa questão ambiental e de como é que tenho pensado muito como é que nós chegamos às escolhas que nós fazemos na modernidade. O que é que nos fez, ou pelo menos tenho pensado o que é que nos poderá ter feito aceitar certas atitudes, certas escolhas dos nossos governantes e das pessoas que têm mais responsabilidade que nós. Então, eu há pouco tempo escrevi um texto para uma revista e pensei, pronto, vou levar esse tema e então é isso que eu vou trazer hoje. Muito bem. Vamos ver o que vem por aí. Okay. Eu tenho pensado muito nisso também, sabe? Aliás, se você está vivo, está respirando, está acordado nesse mundo e não pensa nessas coisas, tem alguma coisa em você, ou muito bom, ou muito fora do lugar, né? Sim. Acho que sim. Então, pões aí a minha apresentação. Vou colocar. Então, coloca lá. Então, está bem. Eu depois peço para tu passares. Então, eu trouxe estas minas, porque eu vou falar de umas minas... espera só um pouquinho. Deixa eu fazer aquele alerta de sempre para já não desesperar os nossos 3 ouvintes lá no podcast da Mixcloud. Olha, tudo tá no site. Sempre que um episódio vai ao ar, já estão as fotos, já estão todas as referências, esse livro que eu acabei de citar, tá tudo no nosso site, lá no ativismodelicado.art.br. Muito bem, com você agora, perdoe a interferência. Não faz mal. Então, eu trouxe estas 2 primeiras imagens que são desta mina de cobre. Ela não é só da extração de cobre, é de outros metais também, mas maioritariamente de cobre, no Utah, nos Estados Unidos. Então é considerada a maior área de mineração atual, a mais extensa em termos da área, e também tem uma profundidade muito grande, de mais de 1 quilómetro. Então, ela já é explorada há mais de 100 anos, foi descoberta em 1848 por 2 irmãos. Foi descoberta a possibilidade de extrair, não é? Descoberta a possibilidade de extrair no Canyon. E depois, então, ao longo destes 100 anos, os humanos fizeram isto. Fizeram este buraco terrível que vemos aqui, não é? Eu moro em Minas Gerais. Na minha região, nem tanto, mas também. É uma região de mineração. Subindo aqui em direção sul-norte, em direção à capital do estado, Belo Horizonte, quando você está chegando em Belo Horizonte, o cenário é parecido com esse. E assim, é devastador, porque eu tenho muitos amigos, muitos familiares que moram no entorno de Belo Horizonte, numa região que antes
era, ainda é considerada serrana, gostosa, com sítios, com granjas, mais ou menos que nem aqui onde eu moro. E agora as mineradoras estão avançando nessas áreas que eram áreas de proteção ambiental. Enfim. É isso. Então, rir para não chorar. É verdade. Esta é a maior escavação artificial do mundo, é considerada a maior escavação artificial do mundo. Ela aqui nestas imagens. Depois vamos ver no slide a seguir um mapa, né? Tem um mapa com a extensão da área, é mesmo muito, muito grande. É tão grande que o espaço aéreo foi fechado em cima do poço porque ele suga para dentro os helicópteros. Não é possível. Então o espaço aéreo está interdito. Você sabe por que ele suga? Porque ele é tão profundo, eles não explicavam na internet, mas ele é tão profundo, ele tem mais de 1 quilómetro de profundidade e deve fazer corrente para baixo. Portanto, quando o helicóptero passa por cima, acho que já houve mesmo acidentes e foi quando eles depois cortaram então o espaço aéreo. É mesmo absolutamente incrível. E esta eu depois fui procurar, ela não é a mina mais produtiva, ainda que ela tenha uma produção enorme de cobre, de prata, ela tem de vários metais, não é? Cobre, ferro, alumínio, diamante e titânio. É assim, cobre, ferro... Na mesma mina pode ter todas mina, porque ela já é tão grande, tão extensa, tem mais de 4 quilómetros de extensão, é uma coisa absolutamente enorme, não é? Que ela não é só em profundidade, ela também está estendida pelo cânion do Val. Repete, por favor, onde ela fica exatamente? Então, ela é uma mina de Kennecott, no Utah, nos Estados Unidos, mas é também chamada a mina do Canyon, do Bingham Canyon, porque ela foi encontrada por estes dois irmãos, que era o Sanford e o Thomas Bingham. E então estes dois deram um nome, mas não foram eles que depois fizeram a exploração. Eles encontraram, é engraçado, a família encontrou, o Canyon ficou com o nome deles, e neste momento a propriedade nada tem a ver nem com a família, nem com nada. Portanto, a propriedade desta mina é de uma empresa corporativa muito grande chamada Rio Tinto. Não faço ideia quem são os proprietários da Rio Tinto. A gente não sabe, a gente não sabe. São conglomerados, são fundos de pensão, são corporações. Isso tudo é escondido. E neste caso, eles têm 100% da mina, portanto, eles são os totais proprietários desta mina, porque esta mina já é muito antiga, não é? Ela já está a laborar há mais de 100 anos. Mas eu fui procurar e esta mesma empresa tem percentagens noutras minas. Do Chile, minas que têm uma produção ainda mais elevada do que esta, ao nível do cobre. A mais produtiva é no Chile. Fui procurar e está na internet. Não sei, se for verdade a informação que está na internet. Vamos supor que sim. Então, essa mina, a mina escondida do Chile, é mais produtiva em termos de cobre. E a corporação da Rio Tinto tem 30% da mina. Depois, as outras percentagens são de outras corporações e de outras empresas e por aí fora. E então, o que me faz pensar isto é, como é que nós, como espécie, lidamos com estas agressões ao planeta em que nascemos? Porque é que nós agredimos desta forma, optamos por agredir desta forma o planeta e deixamos que outros o façam? O que é que nós construímos como dispositivo para que isto seja válido? É com esta pergunta, no fundo, que vamos pensar aqui um pouco, não é?
E porquê é que fazemos ou deixamos fazer isto, não é? Porquê é que nós deixamos que isto aconteça? Porquê é que nós deixamos que uma área tão extensa seja destruída? Porquê é que necessitamos tanto disto, não é? Então, ora põe aí a outra mina a seguir, que eu escolhi. Há muitas fotos na internet, muitas. Então, essa é uma mina de diamantes na Rússia. Olha o buraco que é. Olha só, quem está só escutando vai ter que ir para o YouTube e eu assistir simultâneo, porque olha... Ai. Esta mina também, eu também escolhi esta mina porque, quer dizer, nós olhamos para estas imagens e para além da agressão, não é? Há uma certa, vou dizer isto, não devia, mas há uma certa beleza na imagem. Não, então, mas há uma beleza. Há uma beleza, não há? Há uma beleza. Porque também o conceito de beleza nosso precisa ser investigado. Né? O nosso gosto, como que a gente formou essa beleza. Porque muito daquilo que a gente considera beleza tem a ver com essa mesma raiz do extrativismo. O que a gente aprecia no mundo como beleza tem a ver com esse mesmo gesto que você está se perguntando aí. Então, podemos sim assumir que a beleza faz parte desse pacote nefasto. É isso, é isso. Então, ora passa para outra imagem que é da mesma mina, que é aqui a mesma, só que noutra perspectiva, não é? Vemos este poço e esta é uma mina de diamantes. E eu recolhi estas imagens porque eu também faço um trabalho, costumo fazer um workshop de desenvolvimento pessoal em que falo nestas questões da Terra, comparando-as com a construção do nosso eu. E então estas construções negativas, onde nós extraímos coisas, são comparadas quando nós vivemos algo negativo e é-nos retirado coisas, sentimentos, emoções. Então foi por isso que eu recolhi algumas destas imagens e fiquei a conhecer. Entendi. Mas então, de que é que vamos falar? Isso já aconteceu? O quê? Já aconteceu esse evento? Eu costumo fazer, sim. De vez em quando faço, já fiz várias e faço online. Faz online? Uai, a gente tem que promover isso aqui no canal também. É verdade. E então faço online e faço esse workshop, que é estratigrafia por mim própria. Mas de qualquer maneira, não era disso que eu ia falar. Fala de novo o nome. Estratigrafia, de extrato, não é? Estratigrafia por mim própria. Então é a minha estratigrafia. Como é que nós desenhamos a história da nossa vida como se fosse camadas da Terra. Eu quero fazer isso. Vamos promover uma vez eu convido. Você já fez aqui no Brasil? Fiz online e da última vez teve a Andreia Cordeiro. Querida, eu nem fiquei sabendo. Se eu soubesse, estava lá também. Tenho que convidar. Para a próxima estás convidada e apareces. Ok. Então, depois, ora segue então para a outra imagem que vem a seguir. Então, esta mina que eu apresento aqui é uma mina muito antiga. É o resto de uma zona de mineração das mais antigas da Europa, realizada pelos romanos e que hoje é património da humanidade. Portanto, desde 1997 que a Unesco legitimou esta área como património da humanidade e esta é uma área que foi minerada, era uma área de mineração de ouro pelos romanos e foi uma mina que esteve aberta durante 200 anos. Então aquela de cobre já está há 100 anos e esta teve 200 anos aberta. Então porquê é que ela foi... Em que local ela está? Ela está no norte da Espanha.
Sim. Portanto, é um pouco mais acima do norte, da fronteira de Portugal com a Espanha. E ela apanha, portanto, é ali no norte, Zamora, por ali. Portanto, da Sanábria, tens a Sanábria, aqueles montes da Sanábria, e quando entras quase nas Astúrias, para a Cantábria, tem esta zona mineira de ouro. Quando você está falando nomes, você realmente fala outro idioma. Lembra de nós, tá bem? Vou tentar. É exatamente como qualquer. Você escuta um francês ou um inglês, quando vai falar os nomes, aí você fica ali, né? Tentando. Até no espanhol é assim. E no português de Portugal também. Muito bem. Pronto, então vou repetir. É no norte da Espanha. Portanto, é acima da nossa fronteira com a Espanha, mas o veio, portanto, digamos assim, a sedimentação destas terras com ouro também apanham Portugal. Há também umas minas romanas em Portugal de ouro, na zona de Valongo, Chaves, que era mais... Rio Douro! O Rio Douro, porque o rio chamava Douro, porque ele brilhava. Ele brilhava com o ouro que escorria provavelmente de toda esta zona limítrofe à volta do rio, não é? Que escorria para o rio, e então ele tem esse nome, pensa-se que ele tem esse nome porque brilhava, então era o Rio Douro. As margens brilhavam, agora já não brilham. Brilham de outras coisas. Então, eu fui visitar estas minas há pouco tempo. Foi uma visita muito emocionante, porque já há muitos anos que eu queria visitar. E então eu fui lá e escrevi um texto sobre estas minas. Porque os povos pré-romanos, não é, acreditavam numa série de coisas e tinham deuses diferentes, e parte dos deuses, alguns dos deuses, estavam ligados às montanhas. E os romanos, para extraírem o ouro desta montanha, destruíram a montanha. Portanto, esta montanha é património da humanidade, porque supostamente é o melhor exemplo do tipo de extração que os romanos fizeram, que é o Ruina Montium, a ruína do monte. Não é possível. É verdade. Mas é por isso que é patrimônio? É património porque é o melhor exemplo da ruína Montium. Que coisa! E destruíram não só a natureza, mas também a cultura dos povos originários. Claro que sim. Destruíram a cultura dos povos originais, destruíram os deuses originais deste território, transformaram esta zona numa coisa completamente... O monte seria completamente diferente, era um monte. Então eles, para destruírem o monte, construíram canais com mais de 600 quilómetros de extensão, que levava água, e depois eles faziam umas galerias nos montes, onde a água ia, e deitavam abaixo o monte. Porquê? Porque os sedimentos com mais ouro são os que estão mesmo na base do monte. Então eles tinham que destruir o monte todo. E é impressionante como as ruínas da destruição caem na categoria de beleza que a gente estava falando. Exatamente. Não só na categoria da beleza, que era isso que eu te queria trazer hoje, como na categoria de património. Mas o próprio nome Patri já diz tudo! Então, ora, segue para as outras imagens. Nas outras imagens podemos ver vários exemplos. Estás a ver o monte nesta área, tu tens vários percursos que podemos andar dentro desta área, não é? E então vê-se os restos do monte, que ainda tem ouro,
Estes montes ainda têm, não é? Mas agora, como são património, já ninguém pode explorar. E ainda tem os restos das galerias e tudo mais. Quando eu fiz esse texto, foi muito interessante porque uma amiga falou: é muito engraçado o que tu disseste, porque me faz lembrar que substituímos um Deus pelo Deus do património, pelo Deus do turismo, dizia ela. Também. Olha só, e esse texto está disponível? A gente vai ter acesso? Sim, sim, ótimo. Eu vou mandar. Mas esse de não vale a pena ler aqui, porque ele não é muito longo, são 2 ou 3 páginas, mas se calhar é demasiado longo para eu ler aqui. Mas pode ler uns trechos, sim. É? Então eu vou abrir e depois vou lendo. Tá. Porque olha só, o comentário. Substituímos os deuses originários pelo Deus da ganância. A ganância vira patrimônio e nós fazemos turismo. Sim. Contentes, porque depois os guias também no local contam uma história que não é correta, em que enaltecem... Uma história para turistas. Claro, e em que não só para o turista, eu acho, e foi isto que me fez pensar, depois quando eu coloquei até no Facebook o link do texto, houve um colega arqueólogo que trabalha aqui numa câmara que disse que se fosse atualmente, isto era considerado um crime ambiental. Sim. E que agora era património e que havia uma certa ironia nisto. Uma certa? Uma imensa! E eu fiquei a pensar na frase da ironia e eu acho que ainda é mais grave do que a ironia. Ironia é para ser leve, para ser conversa de rede social. Porque esses modos que a gente transforma tudo em ironia, é para sobreviver. Porque se a gente fosse dar a densidade que essas coisas merecem e exigem da nossa ética, não haveria ironia. Por quê? Porque a gente teria que tomar uma decisão. A ironia serve aos poderosos, porque nos aplaca, nos acalma, nos deixa mais serenos. A gente fez a ironia, é xiste, é isso, é aquilo, é meme, pronto, aí estamos acalmados, tiramos o sarro e ficamos bem. Mas o problema continua. E quem tirou vantagem da nossa ironia? Os donos do poder. Sim. E até eu fiquei a pensar e creio que esta questão de patrimonializarmos um local como este é apenas para legitimar as formas de agressão no presente. Porque se houvesse consciência de que este local foi agredido, foi um crime ambiental, nós não iríamos torná-lo património. Nós tornámos-lo património para lavar a cara. E eu não entendo quais são as alegações para transformar isso num patrimônio. Eu não porque é de facto uma área única, ela dentro do Império, esta mina, junto com mais 2, uma na Itália e outra na Roménia, mas que não eram a céu aberto, as outras, acho eu, não tenho a certeza, mas acho que não eram, foram as maiores do Império, portanto, foram as mais produtivas. E, portanto, eu nem sei... O que eles defendem é que, de facto, ela é tão única e sobreviveu, não é? Porque o que é interessante é que também neste lugar, depois ele não tornou a ser explorado. Houve uma espécie de... Não sei, houve algo que fez com que ele não fosse explorado na Idade Média, nada. Nunca mais lá ninguém
quis voltar. Os deuses atuaram, né, bem? Bem, a gente talvez possa pensar também que transformar isso em patrimônio e produzir essa problematização que você está trazendo, que outras pessoas trazem, talvez seja uma atuação desses povos originários, desses deuses que estão mostrando essa carne viva, né? Estão mostrando essa ferida aberta para pensar, ei, vocês vão continuar fazendo isso? A questão é que continuamos legitimando. Vamos, tiramos as fotos, postamos e nada muda. Mas dentro daquilo que a gente quer promover, aqui no canal, nas nossas pesquisas, nos seus workshops, as transformações acontecem a partir de cada subjetividade. A questão é que a gente tem que contaminar essas subjetividades, não é? Então, porque disseste isso, vou ler então um bocadinho do texto para... Vou tirar um pouquinho a imagem para você aparecer mais, tá bom? Ok, então vou ler. Em 218 a.C., os romanos entram na Península Ibérica e iniciam um processo de romanização, que mais não é do que o controle efetivo de um território, suas gentes e recursos que não lhes pertencia. Em cerca de 20 a.C., chegam ao último reduto do território indígena, o norte da Cantábria, onde, grosso modo, podemos incluir Las Médulas. Nas guerras cântabras, os povos astures e cântabros unem-se no Monte Medúlio e preferem a morte, com fogo e ferro, ou através da comida, com um veneno extraído do teixo, ao invés daquilo que lhes parecia intolerável, a submissão, a escravatura, a perda de identidade. Para alguns autores, o Monte Medúlio é as Médulas, para outros existem outras opções. É sabido e aceito que estes povos acreditavam na sacralidade dos montes. Ali viviam deuses, algumas vezes vivia um deus particular, o da tormenta, dos raios, da lança e da guerra. Na mitologia romana, que tem uma evolução própria, o deus da tormenta transformar-se-á a seu tempo no deus maior, Júpiter. Mas para os indígenas, este deus dos montes integrava-se ainda na trilogia primitiva de cariz indo-europeu, e é assim o deus da guerra, Marte, o deus do caos, do fulgor guerreiro, que luta individualmente, participa, coordena batalhas, tem um séquito que o segue, os seus filhos, os filhos da guerra. A etimologia da palavra medulis remete para entranhas. Medula, em latim, medula, significa tutano, miolo, a medula do osso. E metaforicamente, por extensão, as entranhas, a parte interior de algo. Em Las Médulas residia o interior de algo. A ruína Montium não cavou apenas as entranhas da terra, mas também o interior do próprio Deus fulgurante. No início do século I depois de Cristo, após o fim das guerras cântabras, que duraram cerca de 20 anos, com o território controlado, os romanos iniciaram a exploração em grande escala do ouro de Las Médulas, mantendo-a durante cerca de 2 séculos. Até aquele momento, a exploração do minério tinha sido feita apenas por peneiração nos rios, nomeadamente no rio Sil, respeitando o que Deus generosamente oferecia. Após 200 anos, a exploração cessou. São várias as razões apontadas para o fecho da exploração. Dificuldades para conseguir a mão de obra especializada, desvalorização do ouro, outras coisas. Mas nenhuma delas é explicativa do abandono total da área em todos os períodos sociais, económicos e culturais que lhe seguiram. Os outros locais foram explorados na Idade Média, outros são explorados na atualidade. Contudo, a exploração de Las Médulas fechou para sempre. À medida que percorro o caminho, seguindo a minha guia, olhava os castanheiros, a árvore autóctone presente no território há milhares de anos.
Essas árvores indígenas guardam as entranhas do Deus morto, submetido e esquecido. Com os seus ramos saúdam os turistas. As castanhas alimentam os incautos. Cravadas no território, lembram aqueles subterrados pelas terras, que não fugiram a tempo do derrubo estrondoso. Os que romperam as mãos de tanto lavarem o minério nas esteiras de flutuação. E os que, com um novo nome latino, construíram a sua identidade. O Deus vermelho agoniza ainda quando as terras desmoronam fruto da erosão. De longe observo as suas entranhas e penso que não morreu. Os deuses são difíceis de matar. Oh, eu não li todo, depois tu vais ler. Vou ler. Vou ler e nossos ouvintes e espectadores também. Ufa! Eu acho que eu já tenho o título do nosso episódio. Vê se você concorda. A medula da terra. Ai, que bonito. Ai, nossa, gente. É tanta coisa, né? Quando você falava, eu imaginava, porque o texto nos permite isso. Imaginar a trilha, imaginar a guia, as castanheiras, o ar vermelho, imaginar a terra sofrendo, suas entranhas. Essa terra viva, esse ser vivo que nos acolhe e suporta. E eu acho que todo esse extrativismo, ele nasce de um gesto de generosidade da terra, porque ela permite que nós extraiamos dela o nosso abrigo, o nosso sustento, as nossas ferramentas. Mas na medida em que a ganância, os poderosos, o sempre mais, vai imperando, porque toda essa ganância que destruiu, que quer destruir, mas não destrói os deuses, ela é a serviço de pouquíssimos. E não de toda a gente que colhe as castanhas, que assa as castanhas na fogueira, que corta até mesmo a castanheira para fazer um abrigo. Os povos poderiam viver nesse planeta para sempre, se os acumuladores poderosos que fazem isso e nem usam. Isso que eu acho que é impressionante. Fazem toda essa destruição, precisam de todo esse capital e nem usam, porque é impossível um ser vivente usar tudo que eles usam. Ai, nossa! Desculpa, desabafei. É isso. Acho que se captaste muito bem aquilo também que eu queria trazer. No fundo é isso. Acho que o que restou naquela área é como um lembrete para nós, do género, isto aconteceu, e então? E agora? Só que, à medida que eu fui pensando, não deixa de ser triste e frustrante perceber que nós deixamos que continue a acontecer noutras áreas, não é? Outras minas, outras coisas, sempre, não é? Com uma extensão mesmo muito grande. Então, pronto, para terminar, põe lá a última que eu vou ler aqui um poema. Mudo dessa? É a seguir. Então, eu trouxe essas fotos porque toda a área está plantada com castanheiros. Tem muitos castanheiros, mesmo enormes, portanto são castanheiros enormes e já bastante antigos, o tronco é grande, pronto, são castanheiros lindíssimos, que são propriedade das pessoas ali à volta das aldeias, e depois os turistas, alguns apanham as castanhas e são chamados a atenção porque não podem apanhar as castanhas.
É, sim, claro. Temos que preservar o meio ambiente. É. Na área destruída. É então, tão paradoxal, não é? É verdade. É tão paradoxal. É como a nossa reciclagem de lixos. É igual. É igual. De que diferença faz? As grandes indústrias produzem toneladas, mas é a minha palha que vai fazer a diferença. Ai, socorro. Enfim. É uma questão de responsabilidade. A mim não me vendem essa ideia, essa culpabilização da pessoa comum que não tem poder, porque não é um diretor de uma empresa poluidora, não é? As grandes indústrias poluidoras, por exemplo, eu nesta investigação em volta das minas, há uma série de indústrias à volta das minas, de bombas elétricas, de tirar água, de coisas astronómicas, quer dizer, de um tamanho absolutamente fora de série. E é o meu lixo individual que faz a diferença. Isso faz parte, até vou tirar um pouquinho aqui antes do poema. Isso faz parte do aparelho de captura. Por quê? Porque eles nos responsabilizam, nem deixam perceber que existe essa máquina de destruição, de captação de água, que tira, responsabilizam o indivíduo da mesma forma que responsabilizam o indivíduo por não conseguir o trabalho, por não conseguir pagar as contas, por não conseguir as rendas necessárias para os estudos. Por quê? Porque o aparelho do poder quer que a responsabilidade seja individual. Porque se fosse coletiva, nós juntos poderíamos fazer alguma coisa. Mas se fosse desnudado que quem está destruindo esse planeta são os poderosos, para os poderosos, nem é para toda a gente. Todo esse minério vai para onde? Para construir tanques de guerra. Claro. Exatamente. Ai, nossa! Porque a grande parte das infraestruturas elétricas e tudo mais já estão feitas, portanto não é por aí. Não é? É para construir... É para a máquina da guerra. Claro. Por isso que eles estão fazendo a guerra eterna. Sim. E também essa guerra eterna, com explosões constantes. Hoje de manhã, eu contei 20 explosões, enquanto eu estava aqui preparando o nosso encontro. Essas explosões, elas estão indo para onde? Aqui no meu calor, no seu calor, na estufa. Esses dias apareceu lá no noticiário, que eu passei rapidamente os olhos, que tinha uma massa enorme de CO2. Não citaram a guerra. A guerra não... O que eles estão fazendo, que a gente não pode falar a palavra, que eles estão fazendo. Claro. Constantemente. Sobem aquelas colunas imensas de morte. E não citaram, como se fossem coisas separadas. Quer dizer, o tempo todo jogando isso na atmosfera. Para onde vai? Não tem para onde ir. Nós estamos morados nesse planeta. Só que os poderosos não querem que a gente conte isso. Não é? Não. Nossa! De uma forma, o caminho que me custa é que de uma forma consciente ou inconsciente, pessoas até ligadas, por exemplo, ao património, escolhem legitimar isto. Porque ao legitimarem uma área como Las Médulas, ao dizerem é património da humanidade, pois, a Terra é património da humanidade, e olha o que nós estamos a fazer, não é?
Exatamente. Então, não é? O que continuamos a fazer. Uhum. Muito bem. Ah, nossa! Então vamos lá terminar com o poema. Não é assim muito positivo, não é? Claro que não, nem deve ser. Se você não tem estômago para encarar a coisa de frente, não pode se dignar a ser terrana, não é? É isso, é isso. Então, chama-se O Minotauro. Minotauro. É de um poeta português chamado Samuel Pimenta. Diz assim: o monstro está aqui, à minha frente, feito de medo e abandono. Não vejo a maldade de que falavam os antigos. É apenas um homem em sofrimento. Sei da dor da água, porque havia abandonar a terra e retirar-se para o mundo subterrâneo. Sei quanto do abandono se faz para sobreviver. E enquanto corre o tempo e o líquido segue sendo líquido e a mágoa se transforma em sedimento, sei que a água regressa à superfície, ainda que o mundo morra à sede de a esperar. Ufa! É deste pequeno livrinho de Samuel. A Ascensão da Água. Olha só, gente, vai estar lá no nosso site também para a gente ler, reler e divulgar. Sim. Porque tudo que está lá no nosso site é para afetar outras pessoas. Esse é o nosso maior desejo. É isso. É isso. Mais alguma coisa, minha querida? Está tudo. Foi mais sério hoje. Sério e necessário. Já tem risada demais inadequada. Sim. Estamos precisando de seriedade, de continuidade, de vídeos longos, reflexivos, de escuta ativa, de pensamento forte, de ficar remoendo pensamentos, para que as nossas ações possam ter onde se ancorar para a mudança. Muito bem, querida. Então, últimas palavras para a gente soltar a nossa vinheta de encerramento. Então, muito obrigada a todas e a todos que estiveram a ouvir-nos e a ver-nos. E o encontro é tudo o que eu desejo. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.